Olá, agora vamos falar sobre políticas educacionais brasileiras ou política educacional brasileira. E agora, de novo, como eu disse para vocês lá no vídeo de gestão, nós vamos nos falar por aqui virtualmente, mas pretendemos nos encontrar rapidamente, assim que, se Deus abençoar, com a graça de Deus vai resolver rapidamente, nos vemos. Até lá nós vamos conversando um pouquinho. Eu coloquei para vocês lá na aba de atividade da disciplina da nossa sala no ambiente virtual, eu coloquei para vocês um texto, deixe-me só conferir o texto, no Brasil, o percurso legal das políticas educacionais. E agora eu vou falar um pouquinho sobre esse texto e vou me aprofundar um pouco mais na Base Nacional Comum Curricular. Também postem depois as dúvidas de vocês, os comentários de vocês lá no fórum. A gente precisa ir colocando lá, é a nossa forma de conversar, de tirar as dúvidas, é a forma que nós temos de nos interagir, embora não seja pessoalmente, se assemelha muito às nossas discussões que a gente faz em sala de aula presencial. Então eu espero vocês de novo lá no fórum. Qualquer coisa vai me chamando lá, tá? Não deixem, não fiquem com dúvidas, tentem solucionar se tiver algumas e a gente vai conversando. O texto que eu deixei lá para vocês é um texto muito abrangente, ele tem textos e vídeos que vocês podem acessar depois, e eu vou fazer um resumo muito rápido aqui para vocês e vou tentar focar um pouco mais na Base Nacional Comum Curricular. Bom, o percurso de construção política no Brasil, ela segue uma hierarquia, eu já disse isso para vocês numa das nossas primeiras aulas, ou seja, a nossa lei maior é a Constituição Federal de 1988, é a lei suprema do nosso país, e aí com base nela é que todas as outras leis, todas as outras resoluções, determinações legais, elas são construídas para que não seja considerado, então, inconstitucional. Elas podem ser representadas na prática por vários processos, como planejamento, pelo financiamento ou por programas governamentais. A política de financiamento, por exemplo, ela pode ser feita na prática, um dos exemplos, pelo PDDE, pelo Programa Dinheiro Direto na Escola, e a gente vai compreendendo como se faz. São várias as políticas educacionais do nosso país, mas o texto que eu coloquei lá para vocês apresenta a Constituição Federal, que nós já tivemos uma aula sobre isso, então eu não vou me ater tanto a ela, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94 de 1996, que também nós já falamos um pouco mais especificamente sobre ela, o Plano Nacional de Educação 2014 a 2024 e a Base Nacional Comum Curricular. Hoje, especificamente, eu quero falar mais sobre a base e depois eu vou falar sobre o Plano Nacional. Mas acho que eu já vou falar aqui um pouquinho sobre o plano, Já vou passando rapidamente. O Plano Nacional de Educação, esse que está em vigor, de 2014 até 2024, ele é o segundo plano nacional do nosso país. Ele é determinado, ele foi promulgado pela Lei 13.005 de 2014. Então, ele vai valer até 2024. É o segundo PNE, ele está previsto na Constituição Federal, ele tem a vigência de 10 anos e ele trata de forma geral sobre, tem 20 metas lá no PNE, eu não vou ler todas aqui para vocês, ele trata de forma geral sobre universalizar a educação infantil, sobre o ensino fundamental de 9 anos, o ensino médio, e ele tem nas metas 1, 2, 3. Lá na meta 4 ele fala sobre universalizar o atendimento educacional para os alunos com deficiências, que também atende o que está na Lei de Diretrizes e Base, alfabetizar as crianças até o 3º ano, que era o PENAIC, agora a gente está com a proposta de alfabetização até o 2º ano, as escolas de tempo integral, fomentar então a qualidade do ensino para alcançar a nota do IDEB, que é o objetivo dessas escolas, e os 50% de escolas de tempo integral, a gente já discutiu sobre isso também no nosso texto, mas eu vou falar com vocês. A gente já está quase chegando ao final de vigência do plano e particularmente eu acredito que essa vai ser uma meta dificílima de ser alcançada até 2024. Mas depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Educação de jovens e adultos, eles querem 25% de matrículas nessa modalidade de educação de jovens e adultos. Eles falam sobre a necessidade de continuar a formação superior para os professores, formar 50% desses professores no estrito sensu, no mestrado e doutorado, valorização dos profissionais com salários equivalentes ao de outros profissionais, e a gente tem a lei do Fundeb, plano de carreira e gestão democrática,
e aumentar o investimento do PIB de 5% para 10% em educação. Então, geral, é isso aí. Agora eu vou falar um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, ela também tem sua fundamentação legal. Ela está prevista na Constituição Federal, lá no artigo 210, fala: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum. A Lei de Diretrizes e Bases 93/94 de 1996, lá no artigo 26, fala que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Daí, a base, ela orientar 60% do currículo, 40% é para atender essas especificidades de estados, de municípios, de país, de instituições, aliás, desculpa, não é de país, das instituições, elas têm essa liberdade para fazer isso conforme determinado por lei. As diretrizes curriculares nacionais também falam sobre essa necessidade. A Base Nacional Comum como conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras de conhecimento científico. O Plano Nacional de Educação também fala sobre a Base Nacional Comum Curricular e ela é estabelecida lá como estratégia para o cumprimento das metas 1, 2 e 3. E então, o que é Base Nacional Comum Curricular? Primeira coisa que a gente precisa ter claro, a base não é currículo. A Base Nacional, ela não é o currículo propriamente dito. Ela é um conjunto de orientações que deverá nortear os currículos das escolas, tanto das redes públicas, da rede pública, quanto da rede privada de ensino em todo o país. Então, após a promulgação da base, cada sistema e cada rede organiza o seu currículo. Goiás já fez o seu documento curricular, Anápolis já fez o seu documento curricular e ele começa a ser posto em prática esse ano. Já iniciou agora, desde janeiro, com formação de professores, ele começa a ser posto em prática, elaborado conforme as determinações da base. O que determina lá? As habilidades e competências para cada área do conhecimento, para cada componente curricular, que agora não são mais disciplinas, são componentes curriculares, eles vêm tratando especificamente das habilidades e competências que esses alunos devem ter. Essas habilidades e competências, é por meio delas que os sistemas ou que as redes se organizam e constroem o seu currículo, constroem os seus conceitos, determinam o que deve fazer parte desse currículo, desse conceito a ser ensinado. Então, fiquem bem cientes, não é currículo. A cronologia da base. A base ela foi construída numa perspectiva de discussão social democrática. Ela passou por vários momentos nas CONAIs, tanto local, regional e depois nacional, desde 2014, depois passou para 2015 com a versão 1, 12 milhões de contribuição em 2015, em maio de 2016 a versão 2, o Concede é um DIME, reúne 9 mil professores, que é isso que eu disse para vocês, da democratização do processo. E em abril de 2017, então, a versão 3, o MEC entrega a base ao CNE, o Conselho Nacional de Educação. E só final de 2017 que ela é aprovada, então. O que é a base? A Base Nacional Comum Curricular é um documento que define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica. Por isso, nacional, ela determina as mesmas habilidades e competências que serão desenvolvidas aqui na nossa região, vai ser no Sudeste, vai ser no Sul, vai ser em todas as regiões do país, porque nós temos um país continental, como costumo dizer, e isso vai minimizar as diferenças e as possibilidades de aprendizagem entre esses sujeitos, porque hoje as pessoas elas se locomovem com muita facilidade, vai evitar uma série de questões. Existem críticas em relação à base, é claro, mas não cabe agora, nesse momento, a gente fazer essa discussão. Essa base, então, todos os currículos do país, sejam de instituições públicas ou privadas, deverão conter os mesmos objetivos de aprendizagem. Não necessariamente os mesmos conteúdos na mesma ordem, mas os mesmos objetivos de aprendizagem. Os currículos estaduais, o projeto político-pedagógico, tudo isso vai mudar após a base nacional. Os planos de aula mudarão, as formas de se pensar as disciplinas, que agora chamam componentes curriculares, tudo isso vai mudar. Ela tem uma influência muito grande na nossa vida. Lá na base, ela determina que tipo de aluno se quer formar.
é o aluno, o sujeito, agora nem chama mais aluno na base, chama-se estudante, até mesmo para mostrar esse papel de protagonista do sujeito na sala de aula e na escola, ela parte de uma perspectiva de uma educação integral, pensando nos aspectos físico, social, cognitivo, intelectual, emocional, cultural, tudo isso agora, a gente já faz isso há um bom tempo, de certa forma, mas agora é uma principal característica da Base Nacional no tipo de aluno que se quer formar. Para isso, inclusive, ela trabalha com o termo competências, né, por meio de competências. Competência, ela foi muito criticada e ainda é muito criticada por alguns autores, que a gente pode pensar nisso depois. O que são competências, então? Segundo a BNCC, a mobilização de conhecimentos, e aí são conceitos e procedimentos, é isso que ela entende como conhecimento, é tanto conceito como a forma de utilização desse conceito, porque só saber o conceito, mas não saber para que ele serve na prática, não é conhecimento. As habilidades, que são as práticas cognitivas e socioemocionais. As habilidades é a facilidade ou não, o meio, a condição e a forma de eu me movimentar socialmente. Atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, tá vendo o sujeito como todo? O mundo do trabalho, gente, não é o mercado de trabalho. As escolas devem promover não só o desenvolvimento intelectual, mas o social, físico, emocional e cultural. As competências, elas são valores, habilidades e atitudes para a vida e para o mundo do trabalho. Elas devem ser trabalhadas durante toda a educação básica. E uma coisa extremamente importante, a base traz 10 competências gerais e depois ela traz competências específicas para cada componente curricular. Mas das 10 competências gerais, que daqui a pouco eu faço um resumo bem rápido para vocês, 4 dessas competências estão muito diretamente ligadas aos aspectos para além do conhecimento científico da intelectualidade, como o autoconhecer-se, comunicar-se, respeitar o mundo, se colocar no lugar do outro. Então, a base traz essas 10 competências como forma de fazermos sujeitos, pessoas e uma sociedade muito melhor. E essas competências, elas têm que ser desenvolvidas não é só nos alunos, principalmente nos professores, porque eu só faço aquilo que eu compreendo ou aquilo que eu sei fazer. Eu sempre digo para vocês, a boca só fala o que o coração está cheio, né? Então, as competências é isso também. Quando eu me torno uma pessoa que compreende essas 10 competências, e mais do que compreendo, eu pratico e faço essas 10 competências, eu me torno muito mais capacitado e hábil a fazer com que os meus alunos compreendam como isso acontece. Então, a gente precisa entender tudo isso. As 10 competências da BNCC, eu vou fazer só um resumo de cada uma delas, com palavras ou termos-chave, e vocês depois baixem esse documento, ele está disponível online. Já pedi isso, inclusive, na sala de aula presencial, que vocês baixem e que deem uma olhadinha nela. O primeiro fala sobre o conhecimento. O segundo, sobre pensamento científico, crítico e criativo, porque só o conhecimento científico, sem a criticidade e a criatividade para transformá-lo ou adaptá-lo. Ao repertório cultural, ampliar o repertório cultural, como respeito, inclusive, às diversas culturas. Comunicação, habilidade de comunicar, né, em todos os espaços, tempos, todas as formas. A cultura digital, que agora a gente está aí, eu pelo menos estou sofrendo bastante para fazer todo esse processo, né, porque eu não tenho essa habilidade da cultura digital e que a gente não vai ter como fugir dela. Agora nós estamos percebendo muito próximo de nós que a gente não tem como fugir desse processo. Trabalho e projeto de vida, tá vendo o que eu estava dizendo das habilidades que estão muito relacionadas ao processo individual. Argumentação, autoconhecimento e autocuidado, né? A capacidade de conhecer-se e cuidar-se, cuidar bem de si mesmo, de respeitar-se primeiro para depois compreender a necessidade de respeitar o outro, de sermos pessoas melhores. A empatia e a cooperação, a capacidade de nós compreendermos o lugar do outro e de cooperar para que esse outro também se torne pessoa melhor ou consiga melhores condições de vida. E a responsabilidade e cidadania. Então, essas 10 competências, elas estão aí para todos exercerem e aprenderem a lidar com isso, principalmente professores e alunos. Então, quando a gente pensar nos nossos planos de aula, a gente precisa, eu estou conseguindo fazer isso?
Quando eu vou dar a minha aula, ministrar a minha aula para os meus alunos, sejam eles crianças, jovens ou adultos, eu preciso pensar, eu estou promovendo meios desses alunos compreenderem tanto conhecimento científico quanto todas essas outras habilidades ou competências que a base está determinando? Eu tenho condições de fazer isso? Eu estou fazendo isso? E o impacto da Base Nacional Comum Curricular, ela vai se dar em todos os espaços da nossa vida profissional, a gente não tem como fugir. Ela vai influenciar nos recursos didáticos que a gente vai usar, os livros didáticos agora já são construídos, pensados na base. Ela também vai atuar nos concursos de admissão. Quem fez o concurso agora de Anápolis percebeu que caiu muita coisa sobre a base. Ela vai influenciar diretamente na formação inicial e continuada de professores, por isso nós estamos tratando sobre base agora. Ela vai influenciar nas avaliações externas, que é Prova Brasil, ANA, todas essas provas, ENAD, ENEM, tudo que vem, e ela vai influenciar, obviamente, nos currículos que todas as instituições ou sistemas farão. Então, a gente precisa ficar atento a isso. A divisão, então, da base, ela ainda não contempla o ensino médio, porque o ensino médio fez uma reforma à parte também no mesmo ano, 2017, mas ela está dividida em educação infantil e ensino fundamental. A educação infantil, ela é por áreas de conhecimento, elas não, por campos de experiência, elas não são por componentes curriculares, elas são por campos de experiência, mas também tem lá as habilidades. E o ensino fundamental, ele está por áreas de conhecimento e componentes curriculares, que vocês vão precisar olhar. Educação infantil, ela tem os direitos de aprendizagem, que são 6 direitos, que estão relacionados a conviver, a brincar, a participar, a explorar, a expressar e conhecer-se. E os campos de experiência são o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, oralidade escrita, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, para cada um desses campos, tem os objetivos de aprendizagem. O ensino fundamental está dividido em áreas do conhecimento, que são 4, área de linguagens, área da matemática, das ciências da natureza e das ciências humanas. Dentro da área de linguagem, a gente tem língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa. Na matemática, a gente só tem a matemática. Nas ciências da natureza, só as ciências. E nas ciências humanas, englobaram, então, geografia e história. E aí, a gente precisa agora que vocês busquem essas informações maiores sobre a base, leiam, baixem esse documento, ele está disponível, ele é um documento com bastante página, mas que vocês baixem e aos poucos vão tomando conhecimento desse documento, que ele vai influenciar toda a nossa prática docente da agora para frente. Beijo, nos vemos pessoalmente logo logo. Caso contrário, ainda nos veremos virtualmente na semana que vem. Terá mais um vídeo para vocês. Até mais, espero vocês no fórum. Beijo, tchau!